E eu quero te dizer uma coisa: o diabo não te puxa de uma vez. Eu que não bebia, comecei a beber. Comecei para o primeiro gole de Red Bull com uísque. Daqui a pouco eu tomava 4 dedos de Red Bull e 2 de uísque. Daqui a pouco era 5 de uísque e 1 de Red Bull. Daqui a pouco eu estava voltando para minha casa bêbado. Eu fui deitar e falei: Deus, o Senhor não me ouviu aquele dia. Por que, Senhor, que eu não consigo voltar para o Senhor? Olha lá você feliz, ó. Adriano, eu fiz você feliz. Eu te trouxe para mim, para as minhas coisas, Adriano. Eu fiz de você um compositor famoso. Eu olhei para ele e disse assim: eu não quero mais você. Sai da minha vida em nome de Jesus. Ele fez assim: quem é você para usar o nome de Jesus contra mim? Eu quero ter como base, adolescentes, igreja, esse versículo. A gente lê esse versículo e não presta atenção. Quero enfatizar um detalhe nesse versículo: deixai todo o embaraço e todo o pecado. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. E foi assim que eu acabei dando lugar ao diabo. Adriano, você não tem vergonha de assumir isso? Não, porque isso aconteceu e passou, e hoje é como experiência, para a glória de Deus, um testemunho que eu conto. Por quê? Sempre conheci Jesus com 10 anos de idade, e sempre trilhei com a minha família os caminhos de Deus, procurando servir ao Pai com alegria. Como eu disse ontem, gravei meu primeiro CD com 18 para 19 anos, e dali para cá vim trabalhando. Mas o cantor e o itinerante, o pregador itinerante, ele sofre de um defeito que precisa ser corrigido. Ele doa muito, ele se dá muito, mas busca pouco. Por isso que eu aprendi isso. E para que eu não caia de novo, quando eu estou na minha casa, eu estou em oração. Sexta-feira fez 10 dias que eu estou no monte. Vou fazer 30 dias. Eu oro das 15 horas às 18. Não estou tocando trombeta não, estou incentivando você. Eu não estou aqui para cantar o que eu não vivo. Eu quero passar para você o que eu estou tentando viver. É muito fácil falar da história dos outros, mas eu quero falar do que Deus está fazendo na minha vida. É mais gostoso e mais edificante quando você conta a história maravilhosa que Deus está escrevendo na tua vida. E para que eu não caia de novo, eu preciso me fortalecer mais, porque o Senhor foi misericordioso e me levantou. Mas sabe por quê, adolescentes, que eu caí? Porque eu achava que a minha música resolvia. Eu achava que vir na igreja de vez em quando resolvia. Eu achava que fazer uma oração de 5 minutos por dia estava bom. E você que tem compromisso e tem coisas, armas e ferramentas e cargos na obra de Deus, não pense você que você é privilegiado por isso, não. Porque a Bíblia diz que ao que muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você crescer na obra de Deus, mais cobrança você vai ter, tanto do reino dos céus, quanto perseguição do inimigo. E os cantores e pregadores do Brasil, vocês que estão me ouvindo pela internet e vão me ver pela televisão também, escutem isso. Quebre esse defeito da tua vida, meu irmão. Corrija esse defeito de não orar. São poucos os cantores que têm pastor para dizer: eu tenho um pastor, eu congrego em tal igreja. Tem muitos pregadores que andam com a carta por aí, mas se você for analisar, ele vai na Santa Ceia e mal é mal. E foi por isso que eu caí. O diabo não vai derrubar crente que está forte. Satanás não vai se levantar contra quem está capacitado. E o diabo, ele é perito e astuto. Eu não estou aqui fazendo apologia ao inferno, mas eu quero dizer, Paulo disse, para que estejais atento contra as astutas ciladas. O que é astuta? Inteligente, sagaz. A cilada do diabo já é horrível, imagina e sendo sagaz e inteligente. E eu quero te dizer uma coisa: o diabo não te puxa de uma vez. Satanás, adolescente, ele demora 2, 3 anos para te tirar da presença de Deus. Ele não tem pressa de fazer uma armadilha para você, contando que você venha cair nela. Ele não tem pressa. Ele trabalha metodicamente para que você possa, com toda paciência, ele trabalha para que você dê lugar a ele. E isso aconteceu comigo. Eu costumo dizer que o diabo não te puxa com solavanco, porque se ele te puxar de uma vez, vem cá, irmão Adriel, por favor, deixa eu te usar aqui com muito carinho e respeito. Se o diabo te puxar de uma vez, ó, ele vai encontrar resistência. Bem que o Adriel não resistiu muito aqui não, mas ó, ele vai encontrar resistência. O que o inimigo faz? Ele vem te puxando 1 milímetro por dia. Ele vem 1 milímetro, é hoje. Ai.
Mais um pouquinho. Música do mundo, namorei na porta da escola, vem. Você não precisa de igreja, você tem que namorar, rapaz, você tem que conhecer as coisas, você tem que ir pra balada, você tem que, olha, um cigarrinho também é bom, e vai devagarinho, ele vai te puxando. Quando você vê, como diz meu pai, você está na boca do lobo. Obrigado, o senhor não está na boca do lobo, não, o senhor está guardado pelo leão da tribo de Judá. Isso aconteceu comigo, irmãos músicos. Eu achava que a minha unção de cantor repreendia o diabo. Tem gente que fala, quando eu chegar pastor, a unção vai ser tão grande que só de eu falar, os capetas caem por terra. Irmão, a unção que você tem de cargo, de ministério, não intimida o diabo. A única coisa que Satanás respeita em você é a quantidade de Deus que existe dentro do teu coração. Se você for cheio de Deus, o diabo não chega perto de você. Você pode ser presbítero, pastor, missionário, apóstolo, o que você pode ser, quase querubim. Se você não tiver Jesus no teu coração, o diabo vai te derrubar. E foi isso que aconteceu comigo. No ano de 2009 para 2010, eu recebi uma proposta da Som Livre para fazer um CD popular. Gravei o CD, mas na hora H, como diz na linguagem goiana, eu pipoquei, eu não fui. Deus me livrou do laço de cantar música popular. Mas em 2010, eu já tinha muitas músicas românticas que eu tinha escrito para esse projeto. Eu estava decidido a cantar para o mundo. Sabe por quê? Porque essa puxadinha que você viu aqui, o diabo conseguiu fazer comigo. Sabe por quê? Eu passava 5 horas da minha noite assistindo filme de ficção científica. Eu passava 4 horas do meu dia respondendo recado no Orkut. Na época não tinha Facebook. Eu passava 4 horas do meu tempo no MSN. Então não estou falando da vida dos outros, estou falando do que eu vivi, pastor Roberto. O diabo me enfraqueceu com essas ferramentas dele. Com essas ferramentas que ele também usa. Porque você pode usar o seu Facebook para abençoar pessoas. Você pode usar o seu WhatsApp para a glória de Deus. Mas o diabo também usa ferramenta, internet. Você pode buscar o que é santo e você pode buscar o que é profano. Depende da tua consciência. E eu comecei a me envolver com embaraços. Eu comecei a ser um cantor que só cantava e não ia na igreja. Santa Ceia, não colocava meu pé na igreja para Santa Ceia. Uma vez para cada 3, 4 meses que eu ia no culto. Mas a unção que eu tenho, ela gera alguma coisa na igreja. A Escritura diz que a unção de Deus é irrevogável. É onde você vê muitos pregadores fazendo e acontecendo no altar, mas lá fora não tem vida com Deus, porque Deus dá unção. Quando ele estava na presença de Deus, Deus deu unção, e Deus não toma unção. A Bíblia diz em Romanos que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. O meu talento pode gerar alguma coisa aqui, mas eu enganava as igrejas onde eu passava. Eu cantava, eu vou vencer, e a igreja chorava. Eu achava que isso estava bom. Vagarosamente, Satanás me levou para as coisas dele. E um dia eu encontrei um amigo que disse assim: por que você desistiu de cantar? Por que você não escreve música? Por que você não usa seu talento? Eu sou evangélico também, nessa hora todo mundo vira evangélico. Hoje em dia virou moda, não é? Tem pessoa posando nu em revista aí, virando evangélico. Tem gente que canta tchê 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 tchê, se eu te pegar você vai ver, tá evangélico. Quando eu percebi, eu estava com os meus pés no mundo, escrevendo música. Primeira dupla, dá um lá maior para mim, por favor, querido. Já dei tempo ao tempo. Primeira música Jorge Mateus gravou, não vou cantar. E permita-me, entenda, irmão, não ignore, eu estou testemunhando para que você recobre aí. Sucesso nacional, comecei a ganhar dinheiro. Primeiro trimestre que me pagaram, eu recebi quase 18 mil reais com essa música. Eu vendi um hino por 200 pila, ganhei 18 mil, falei, vou ficar rico com esse trem. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, Deus está me abençoando, eu vou compor música romântica. Minha mãe só olhou, a mãe conhece. Minha mãe olhou e falou assim, sei, tchau, te abençoando. Mas eu não ouvi o conselho da minha mãe, não ouvi o conselho de pessoas crentes que me tentaram me ajudar. Quando eu vi, eu estava compondo várias e várias músicas. Tá a fim de um romance, compre um livro. Escrevi junto com mais 3 amigos lá em Goiânia. Sucesso nacional, mais dinheiro para o meu bolso.
Daqui a pouco eu não estava só compondo, eu estava indo para as baladas. Por quê? O fulano de tal vai estar aqui na boate tal. Eu ia lá. Eu que não bebia, comecei a beber. Comecei para o primeiro gole de Red Bull com uísque. Daqui a pouco eu tomava 4 dedos de Red Bull e 2 de uísque. Daqui a pouco era 5 de uísque e 1 de Red Bull. Daqui a pouco eu estava voltando para minha casa bêbado. Da bebida eu passei para o cigarro, aprendi a fumar. Uma boca que nunca tinha experimentado as coisas do mundo. Uma boca que nunca tinha colocado o cigarro, passou a ser fumante. Comecei a fumar. E do cigarro me ofereceram e me apresentaram maconha. Eu não falei, maconha eu não gostei, retarda você. Eu quero uma coisa melhor, uma coisa mais louca. Me deram cocaína e eu provei cocaína. Se eu tivesse ficado só na prova era bom, mas eu passei a ser usuário. Nessa hora eu já estava desviado totalmente de Jesus Cristo. Eu ia para as baladas. Lá dentro das baladas havia ainda uma fagulha do Espírito Santo dentro de mim que dizia: o que você está fazendo aqui? Eu dizia, sabe o que? Eu ainda dizia, ainda fazia uma brincadeira sarcástica com Deus. Eu falava: Deus, sai para lá, deixa eu curtir minha vida. Eu aprendi o que é balada, eu aprendi o que é conviver em boate, eu aprendi o que é se envolver com drogas, com farras. Daqui a pouco nós fizemos essa música que é sucesso, que eu disse ontem. Lê, 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 pararararararará. Sucesso nacional. Pergunta para mim o que eu tenho do dinheiro que eu ganhei lá no mundo. Eu não tenho uma galinha para dar água. Entrava num bolso, saía no outro. O que eu ganhava no final de semana eu gastava. Gastava com noites, com uísque, com droga. Um dia, eu não quero mais falar de tanta coisa errada que eu fiz. Eu quero, por favor, mostrar uma coisa para vocês aqui. Por favor, se você puder, para desligar a luz aqui é complicado. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês não percebem quando você está assistindo uma produção hollywoodiana. Você sabe por que o diabo conseguiu me derrubar? Porque eu era viciado em televisão e internet. Viciado em filme, todos os filmes. Eu começava a assistir filme 9 da noite, terminava 6 da manhã. Chegava em casa, tinha uns 800, 900 filmes, tudo pirata, que eu comprava para assistir. E eu vou mostrar para você, por favor, algumas imagens subliminares aqui, que você pensa que o seu filho... O que é mensagem subliminar? É o que você não percebe, mas o seu subconsciente capta. E Satanás usa essa brecha para trabalhar na tua vida. Por isso que você vê muitas famílias que vêm na igreja, mas não conseguem progredir. Porque o Big Brother não deixa. Porque a novela global não deixa. Porque os filmes não deixam. O seu interior está contaminado com essas mensagens. Olha aqui, ó. Olha o que um fala para o outro aqui, ó. Não sei o que deu em você para só querer dormir no alto daquela montanha, Horácio. Ele diz assim: nem eu, mas eu acordo tão bem, tão revitalizado. Ele está lá no alto. Veja bem o que é o alto dessa montanha. O rosto de uma mulher aqui, aqui os seios da mulher, não precisa falar, né? Está aqui, ó. Seu filho vê, lê o gibi e não percebe, está aqui, ó. Passa para mim, por favor, irmão, quero ser rápido aqui. Olha aqui, ó, ó a logo da Walt Disney, não precisa nem falar. 666, o número da besta. Essa empresa tem acabado com a vida de muitos crentes. Tudo que o Walt Disney faz é consagrado a Satanás. Adriano, você veio aqui pregar costume? Não, eu vim conscientizar você, porque foi assim que ele me derrubou. Foi assim que ele me venceu. Olha aqui, vai passando. Olha aqui, ó. Essa palavra eu não posso traduzir, ó, e nem posso pronunciá-la, mas é o nome popular em inglês do órgão genital feminino. Está aí, ó, no Aladim. Passa, por favor, querido. Olha isso aqui, ó. Você não percebe ali, né? Olha cá embaixo, ó. Sex. Tá vendo aqui? Nem sei o que é esse Tangled aí, nunca assisti. Passa, por favor, amado. Olha aqui, ó. Interessante essa daqui, eu quero gastar um minutinho te falando. O desenho do Hércules. Os servos desse demônio aí, ó, desse maldão, esse aqui é o vilão. Chega até ele e diz assim: não deu certo. Ele fala assim: passei, depois de tanto tempo que eu estou tentando reorganizar o cosmos, aparece o idiota, perdão da expressão, e me faz isso. E ele faz assim, ó. Quem que é o idiota que ele está falando? O que é isso aqui, irmão? É a cruz, ele está zombando de Jesus Cristo, ó.
Ele chama Jesus de idiota, o demônio, porque ele está tentando reorganizar a terra, ele está tentando condicionar você e eu, mas está vencido e derrotado em nome de Jesus Cristo. Passa, por favor. Olha aqui, ó, o símbolo do nazismo no Simpson. Olha aqui, ó, teu filho não percebe, mas está aqui, ó, fica no subconsciente dele. Esse desenho é demoníaco. Se o teu filho assiste o Simpson, não deixa assistir mais. É diabólico, sarcástico, maçônico, demoníaco. Não deixa assistir, irmão. O conselho que eu dou, passa, por favor. Olha aqui, ó. Olha que o padre vê a noiva. Ele está fazendo o casamento. Olha o que acontece ali. Não precisa nem falar, né? Olha ali. Você não percebe, né? Mas olha lá o que acontece. Quando a noiva chega, aquilo acontece. Olha lá. Passa, por favor. Olha ali, ó. Aquele mesmo cara. Quando ele fala assim, ó. E ele está tentando atrapalhar. Quando ele faz ali, aparece o nome de Jesus, ó. Ali, ó. Ele está zombando e dizendo Jesus, ó, está vagando por aí. Ele está dizendo que Jesus está vagando por aí. Passa, por favor. Preciso falar alguma coisa? A mãe da Branca de Neve aqui, ou da madrasta da Branca de Neve, sei lá quem, mas é uma personagem da Disney. Passa, por favor. Olha aqui, ó, a Cinderela, Branca de Neve, sei lá quem que é essa aqui. Eu sei que esse cara vai dar uma pancada nela, uma golpeada nela, mas ela faz assim e faz o símbolo. Quando ela faz o símbolo satânico, ele se ajoelha diante dela. Não posso fazer isso. Olha aqui, ó, aqui não dá de ver, ó, mas ele está fazendo a cruz aqui, ó. É aquele mesmo camarada que falou que Jesus está vagando. Ó, Jesus pendurado na cruz aqui, ó. O braço de Jesus, a cabeça e as pernas de Jesus aqui. Tá? Pode passar, por favor. Olha aqui a Bela e a Fera. Quando o Gaston está cantando, que ele joga elas para cima, elas descem rapidinho. Olha o símbolo que elas estão fazendo. Olha o que seu filho está assistindo lá, mamãe, ó. Ó, olha a cara delas. E ainda tem um pouco, tem outra cena que elas abrem as pernas para expor sensualidade. Passa, por favor. Terminou? Obrigado. Obrigado por dispor do teu tempo. Foi por isso aí que o diabo me derrubou. Selecione o que você vai assistir. Selecione o que o seu filho vai assistir. E eu, quando eu vi, estava no mundo. Lá no mundo. Sucesso de compositor. Eu gostava muito do nome Adrian. No entanto que colocamos no nosso filho. E para disfarçar, para que os pastores não descobrissem. Para não colocar Adriano. Aí um abençoado me deu entrevista para a Globo. Um dos meus parceiros de compositor deu entrevista para o Jornal da Globo. Disse assim, o Adrian é o Adriano Mendes que cantava com o Zé Marco. Aí tirou minha máscara. Minha máscara caiu para o Brasil inteiro. Depois que essa música Lelele estourou, eu passei a ser muito procurado. Guilherme e Santiago gravaram música minha. Michel Teló, Léo Magalhães, Gabriel Gava, Jorge Mateus e muitos outros, que eu não vou gastar tempo falando. Quando eu estava no mundo, irmãos, eu fiz uma oração um dia. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero voltar para os seus braços. Mas eu não conseguia. Aí eu comecei a querer resolver sozinho. Ei, você que está aqui e está fraco, você precisa de alguém forte para te ajudar. Não pensa você que você vai conseguir sozinho. Eu não conseguia. Aí eu comecei a querer voltar para Jesus. Eu comecei até a jejuar. Eu jejuava segunda, terça e quarta. Quinta-feira eu ia para a balada de novo. Você precisa ser ministrado. Se você conhece alguém que está fraco, não critique. Traga ele para o pastor ministrar na vida dele. Porque a autoridade que Deus constituiu sobre esses homens, quando esses pastores orar por ele, ele vai receber a força de Deus. Só que eu não procurei pastor porque eu tinha vergonha. Eu tentei resolver sozinho e a coisa piorou. Passei a ter uma dor no estômago terrível. Eu passei a ter uma dor incontrolável no meu estômago. Eu pensava, é por causa da cocaína. Um dia, um pastor me chamou para cantar lá na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraná, com São Paulo, uma cidade chamada Nova Andradina. Eu estava desviado, mas eu fui. Ele não sabia que eu estava desviado, eu menti. Cheguei lá no Réveillon de 2011 para 2012. Eu cantei e no meu coração estava assim, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus. E o pastor falou assim, faça um pedido para Deus de uma coisa que você acha ser impossível. E eu pedi, Deus, eu quero voltar para o Senhor. Eu não quero mais essa vida. Eu tinha me drogado aquela semana inteira. Eu tinha usado mais de 5 gramas de cocaína naquela semana. Todo mundo ceiou na virada do ano. Eu não consegui comer, meu estômago muito doendo, enjoado.
Dali eu fui para Ponta Porã, fiquei na casa de uns amigos meus, uma família que nós amamos muito. E lá eles tinham outro imóvel vazio, mas mobiliado. Adriano, se você quiser ficar uns dias aqui, pode ficar aí, a chave da casa está aqui. E eu fiquei lá. Naquela semana eu não bebi, não abandonei o cigarro, mas não bebi. Mas estava com cigarro normal, fumando normal. Lembrando da oração que eu fiz do Réveillon. Quando foi no dia 7, 6 ou 7, a primeira sexta-feira de 2012. Eu fui deitar e falei: Deus, o Senhor não me ouviu aquele dia. Por que, Senhor, que eu não consigo voltar para o Senhor? Por que eu não consigo me firmar com o Senhor? Deitei na cama e dormi. Eu tive a maior experiência com Deus que eu já tive até hoje. Eu tive um sonho, e no sonho veio um anjo de Deus, um pouco mais alto que essa coluna que vocês estão vendo. Ele tinha um aspecto maravilhoso, e ele chegou em mim calmamente e disse: Adriano, Deus tem coisas para te mostrar. E quando ele se aproximou, apareceu um demônio, do mesmo tamanho dele, com aspecto horrível, grotesco, feio. E eu assustei, olhei para o anjo, ele me deu um sinal, como que me dizendo: você tem que escutar. E o demônio chegou em mim e me cumprimentou: oi, Adriano, eu tenho coisas para te falar, que eu estou fazendo na tua vida. Eu vim para cá e fui mandado para eu mesmo dizer para você como é que foi que eu entrei na sua vida. Eu vou começar, Adriano, do começo. Eu entrei na sua vida quando você começou a se apaixonar pelas coisas do mundo. Aí ele mostrou eu assistindo os filmes que eu assistia. Ele me mostrou escutando as músicas que eu ouvia. Porque no meu carro não tinha CD evangélico, só tinha CD mundano. Rio Negro Solimões, Djavan, Bruno Marrone, não tinha um CD de crente no meu carro. E eu conheço pregador da palavra assim. Que Deus tenha misericórdia. Ele falou assim, ó: quando você começou a gostar das coisas do mundo, eu comecei a entrar na tua vida. Aí ele me mostrou assim, como nesse data show. A minha vida foi passando no data show. Ele dizia: olha lá a primeira vez que você bebeu, olha lá a primeira vez que você fumou, olha a primeira vez que você usou cocaína. Olha lá, Adriano, você está gostando, olha lá você feliz, ó. Adriano, eu fiz você feliz, eu te trouxe para mim, para as minhas coisas, Adriano. Eu fiz de você um compositor famoso. Eu olhei para ele e disse assim: eu não quero mais você, sai da minha vida em nome de Jesus. Ele fez assim: quem é você para usar o nome de Jesus contra mim? O meu cheiro está em você, as minhas palavras estão em você, a minha personalidade está em você. Quem olha para você não sabe se olha para você ou se olha para mim, Adriano. Você não tem moral para falar o nome de Jesus para mim, porque nós dois estamos assim. Ele fez assim, pastor Roberto, para mim. Eu olhei para o anjo só balançou a cabeça, como que dizendo: chupa essa manga. O demônio olhou para mim e falou assim: Adriano, foi você que me deu lugar. Eu sempre quis destruir sua vida. Você me deu brecha e eu entrei. Eu acabei com o teu ministério. Eu acabei com a tua moral com Deus. Eu acabei com a tua vida espiritual. E agora só falta uma coisa: falta eu matar o seu corpo. E eu vou matar você com um câncer que eu coloquei no teu estômago. E apontou para minha barriga. Eu comecei a ficar desesperado. O anjo chegou em mim e falou assim: Adriano, eu vou acordar você, para que você não pense que é um sonho de barriga cheia. Você vai acordar, dormir e voltar para cá. Ele bateu em mim. Quando ele bateu, eu acordei desesperado. Falei: meu Deus, isso não era um sonho. O que é isso? Comecei a chorar, dobrei meu joelho na cama, comecei a orar. O sono me pegou, dormi, voltei para o sonho. Estava o demônio e o anjo debaixo de uma árvore. E ele disse para mim assim: eu te falei que você ia voltar, tem mais coisas para você ouvir. E ele ficou do meu lado de novo. Ele aqui, eu ali e o demônio na minha frente. O demônio disse assim: Adriano, dá uma olhada para o seu braço. Eu olhei, ele falou: não, olha para o lado de dentro. Eu olhei. Ele falou: dá uma olhada na sua pele. Quando eu olhei para a minha pele, ela fazia assim, ó. Tinha alguma coisa por baixo dela querendo sair. E eu comecei a ficar com medo. Ele falou assim: a tua pele está podre. Puxa a tua pele que você vai ver como que você está. Eu puxei a pele. Saiu aqueles pedaços, com aquela infecção, aquela coisa horrível. E aquele negócio que estava querendo sair eram fios.
como que se fosse de eletricidade, e eles se moviam, e eu puxava, parecia um carretel sem fim. Eu puxava, não terminava, começou a fazer aquele rolo de fio no chão, e não parava de sair. O demônio falou assim: Adriano, são os meus fios, eu prendi você, você é meu, você não é mais de Deus, você é meu. Ele olhou para mim e disse assim: uma pessoa que não gosta de você também me pagou muito bem para te destruir. Olha, irmãos, que coisa. De tudo que eu estava passando, ainda gente fazendo bruxaria contra a minha pessoa. E ele falou assim: tudo que eu queria era uma brecha, e você me deu brecha e eu entrei. Só que tem uma coisa, eu não quero parceria com você. Não quero parceria, eu só quero a sua alma. E logo você vai morrer e a sua alma vai ser minha. O anjo me acordou de novo. E quando eu voltei a dormir de novo e voltei, estava a minha mãe, que é missionária, a minha irmã, missionária, e uma moça da igreja delas, que também é missionária. E elas estavam me rodeando, começaram a me rodear, dizia: cai por terra em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus. Aí eu falei: agora vai sair, né? Porque minha mãe é missionária, crente, o capeta sai correndo. Sabe, adolescente, deixa eu te contar uma coisa um pouco séria, talvez um pouco difícil de você digerir, mas eu preciso te contar. Nós que somos de Deus, não tem como expulsar demônio de nós. O demônio só entra num crente se ele der brecha. Quando a minha mãe gritou e eu pensei que ia sair, o diabo fez assim: não adianta elas orarem, porque eu estou legal na tua vida, eu tenho legalidade para estar na tua vida. A oração delas não faz efeito na sua vida, Adriano, porque você me deu lugar. Elas saíram do sonho, e as últimas palavras daquele demônio para mim foram essas: Adriano, só quero que você saiba de uma coisa: não fui eu que quis você, foi você que me quis. Você foi para o meu mundo, você foi para o meu ambiente, e sabe por que eu estou na tua vida, Adriano? E ele fez assim, ó, com licença: porque você me deu lugar. Fez assim com as duas mãos. Foram as últimas palavras dele que eu ouvi: você me deu lugar. Ele se retirou e o anjo chegou até a mim e disse assim: Adriano, Deus permitiu que você ouvisse isso da boca desse demônio, porque ele ouviu a sua oração no Réveillon. E se for verdade, Adriano, que você quer abandonar tudo isso, eu mesmo vou sumir com esse demônio da tua vida. Mas se você não voltar para Deus hoje, imediatamente, ele vai matar você, e nós não podemos fazer nada por você, porque você decidiu assim. Eu acordei espantado, não sabia para quem ligar, quem buscar. Liguei para minha mãe. A minha mãe disse assim: sua irmã estava orando no monte por você. Bem nesse dia, depois de 5 dias, a minha irmã me liga e disse assim: mano, me deu uma dor no estômago tão grande. Eu já vou orar por você. Me deu uma dor no estômago tão grande. Na sexta-feira à tarde, eu fui para o monte orar por você. O Espírito Santo falou para mim assim: o seu irmão está com câncer no estômago e ele vai morrer. E ela disse que perguntou: Senhor, o que é que eu devo fazer? O Senhor falou para ela: traz ele para cá, ora por ele, põe ele na presença de Deus, leva ele na igreja, leva ele para Deus, para a presença de Deus, para a minha presença, e expulsa o demônio que está na vida dele, porque o coração dele é bom, mas ele não tem força mais para se livrar do demônio, porque é uma entidade muito forte. Você está pensando que diabo que persegue crente é pomba gira, Zé Pilinta, esses capetas aí? Você dá uma biblada na cabeça da pessoa, ele sai. Principado, demônio que quer entrar na vida de crente é principado e potestade, aquele que a gente vence com jejum e oração. A minha irmã falou assim: Senhor, se eu falar para ele, ele não vai aceitar. Sabe o que o Senhor falou? Eu vou enviar um anjo para falar com ele essa madrugada. Aí você vai ligar para ele e ele vai aceitar. Minha irmã orou 4 da tarde. Quando foi 4 da manhã, o anjo me visitou. Será que eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu fui correndo para São Paulo, fui ministrado, oraram por mim, eu me reconciliei com Jesus, aquela semana mesmo. Ela falou: só de você aceitar essa palavra, você já vai almoçar normalmente. Eu comi como não comia há muitos dias.
Senti a glória de Deus na minha vida naquela hora. Primeira vez que eu falei em língua estranha, depois de tantos meses, eu fui orar e me veio um mistério. A minha língua já começou a profetizar. E eu já comecei a sentir o poder de Deus na minha vida de novo. Eu quero orar por você agora. E quero dizer para você, irmãos, que a sua unção de levita, o seu cargo de presbítero não intimida o inimigo. Você precisa estar firme, porque eu caí, irmãos, e duro é você se levantar depois. Eu entrei em descrédito em muitos lugares, e com razão eu me desviei. Eu andava bebendo e caindo pelas ruas. Como é que eu queria crédito da igreja? Sabe o que aconteceu comigo? Jesus renovou a minha vida, me abraçou, me recebeu de volta. Eu fui recebido pelo meu pastor Joaquim Honorato Neto, que calejou os joelhos de orar por mim. Falou: meu filho, você vai se levantar. Alguém tem que acreditar em você. Só que nós temos um defeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós mandamos pedrada em quem cai. Esse é o nosso defeito. Você viu fulano, pastor? Passei lá, ó, bebendo cerveja. Por que não ora por ele ao invés de criticar? A gente acusa. Eu acusava muitos amigos meus que tinham caído. Eu só vi, irmão, quanto é difícil o dia que eu caí. Não deixe que isso aconteça. Não permita que isso aconteça na tua vida. Mas eu tive um homem de Deus que batalhou por mim. Pastor Joaquim Honorato, o mesmo que me ungiu a presbítero, o mesmo que me orou por mim, o mesmo que abençoou meu casamento, o mesmo que me dá cobertura espiritual, o meu pastor que acreditou que Deus podia mudar a história da minha vida. E agradeço a minha irmã também, missionária Marinalva, a minha mãe e a Chile, que oraram por mim, meu pai José Mendes, presbítero da igreja também, que orou por mim e pagou preço por mim. Quero que você fique de pé, por favor. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.